Sadguru Name Sri Gurudeva Name. Que nós possamos desempenhar o nosso papel onde quer que nós estejamos, e que em todos os momentos em que a gente de alguma forma sentir que está fraquejando, que está se entristecendo, está perdendo o ânimo, que nós lembremos de pedir ajuda. Primeiro, ajuda espiritual, que nós possamos pedir. Um outro dia eu vi aquele padre Antônio Maria, ele reza um terço e ele falava: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ele falava isso. E outra vez eu vi alguém que estava se sentindo tão sozinho, tão triste, estava inseguro, estava com medo, estava ansioso, e ele dizia: Pai, vem para perto de mim, fica comigo, Senhor. E muitas vezes essas palavras surtem efeitos que a gente nem imagina. O que importa é que a gente não deixe a peteca cair, né? A gente tem que manter o ânimo e a boa vontade para desempenhar o papel para o qual a gente foi criado para exercer. Então, que Deus abençoe esse dia, essa semana, ilumine e alegre o coração de cada pessoa para continuar sendo melhor do que a gente mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O Evangelho, como sempre, começa com trechos do Evangelho bíblico normal e depois vem o comentário dos Espíritos. E aqui é o item 3, a porta estreita. É um trecho de Mateus, da Bíblia convencional, capítulo 7, versículos 13 e 14. E diz: Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que ela conduz e para ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Depois vem um trecho de Lucas. Alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhes respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas
estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Trecho de Lucas capítulo 13, versículos 23 a 30. Aí vem o comentário dos Espíritos, lembrando que aqui foi um trecho, ou dois trechos do Evangelho, que foram repassados numa mesa mediúnica. No final ele diz a data, na Sociedade Espírita Parisiense, passaram para as médiuns e os espíritos comentaram esse trecho. Então o comentário diz assim: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição à imensa maioria de suas criaturas, suposição que é inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantos atravessam entraves semeados em seu caminho? Porque essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? Ele questiona. É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, aqui no Evangelho, ao pessoal que chegou, a gente está falando do Evangelho, muitos são chamados e poucos escolhidos. O Evangelho segundo o Espiritismo, trechos do Evangelho de Mateus aqui nesse caso, e de Lucas, que estão sendo comentados pelos Espíritos. O tema de hoje é a porta estreita, e a frase central era exatamente que entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. E depois ele vem essa questão de muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E outra frase que marca também no Evangelho é: aqueles que são os primeiros
no mundo material serão os últimos. E assim vai. Então, 3 frases interessantes para a gente refletir. Eu começo lembrando de um livro que é um dos livros mais conhecidos do Espiritismo, que foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, que é o Nosso Lar. No Nosso Lar, tem uma organização lá e tem um ministro espiritual chamado Clarencio. E ele, quando vem explicar para o André Luiz sobre o que é a vida, principalmente a vida no plano espiritual, a vida numa colônia espiritual, ele diz: meu filho, na terra, materialmente as pessoas gostam de repetir a máxima do Cristo que diz: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mas meu filho, o Clarencio diz para o André Luiz, será que não seria melhor que a gente dissesse, guarde a frase, muitos são os chamados e poucos atendem ao chamado? Porque aqui no final do Evangelho, desse comentário aqui logo dos Espíritos, ele fala assim, ó: a salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la, o homem que quer transpor, passar a porta da salvação, ele deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. Ou seja, quem é o nosso materialmente maior amigo? Nós. E maior inimigo? Nós. Numa briga entre 2 animais bravos dentro de nós, qual é o que tende a ganhar? O que a gente alimentar. Se a gente planta vento, colhe tempestade. Se a gente planta espinho, depois não adianta querer colher uva. Porque, como dizia também o André Luiz, por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, por quê? Porque o passado é passado, não tem como mudar. O passado está dentro das coisas que eu tenho que pedir a Deus serenidade para aceitar, porque eu não posso mudar. Que seja o passado passado. E o André Luiz diz: por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. O que é isso? É o que o Evangelho está dizendo, ó. Se você quiser transpor, se você quiser passar a porta da salvação, o homem vai ter que ter um esforço, e a mulher, sobre si mesmo, para vencer as más tendências. Olha aí a frase que a gente falou no começo. Chico Xavier dizia: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Aí, viva e deixe viver. Eu não posso mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesmo. Eu posso orar pelo outro, eu posso colaborar, se ele estender a mão pedindo ajuda, que a minha mão esteja lá para ajudar, com tudo que eu sei, com tudo que eu saiba no momento em que ele peça ajuda, com toda a orientação, com a indicação de grupos, de literaturas, de orações, de canções, mas eu só mostro o caminho
que nem sei se é o certo, mas é o caminho que eu estou trilhando. Nesse caminho em que eu enxergo no final do corredor uma porta, que se eu pensar melhor, talvez a porta seja o caminho. O caminho de vencer as minhas paixões, reduzir as minhas vontades, me encontrar, me conhecer, saber quem eu sou, entender que eu fui criado como uma potência da natureza para agir com a natureza, ocupando o meu lugar, para que, como diz a música cristã, para que quando Jesus passar, eu possa estar no meu lugar. E todo lugar nessa sociedade do espetáculo, que as pessoas estão olhando muito para os likes, seguidores e visualizações, para a ostentação, para esse tipo de sucesso, que eu e você possamos entender que cada um no mundo tem um papel, e que ninguém ocupa o nosso papel, e que eu não posso continuar me comparando com os outros, com a síndrome da comparação compulsiva, querendo ser quem eu não sou, quando eu devo, na verdade, descobrir quem eu sou, para que Deus me criou. E eu vou descobrir isso com muita facilidade se eu olhar o que está ao meu redor, porque eu já nasci com tudo o que eu preciso para ser, ou melhor dizendo, para ver a felicidade na minha vida. É aí que está o meu lugar. Mas eu quero sucesso, eu quero ser inesquecível. O sucesso já está com você. Como assim? Exemplo: quem é pai? Aqui, pai. Quem tem pai? Terceira pergunta: quem lembra do pai? Sempre. O pai é inesquecível. Mesmo quem não conhece o pai fica pensando: quem é meu pai? É mentira? Ou seja, tem mais sucesso do que um pai quando ele ocupa o lugar dele de pai? Tem? Mas será que todo mundo que é pai está ocupando bem a posição de pai? Está tentando ser um bom pai? Ou a cabeça dele está aqui: ixi, vou trabalhar, vou estudar, sexta-feira eu vou curtir, vou para lá, e cadê os filhos? Quero curtir a vida. Mas será que na tua vida, no teu papel de pai, curtir a vida também não era estar com os seus filhos? Pessoas para as quais você já é um sucesso, que não perde ibope, que não sai da evidência, nem quando você morrer. E quanto melhor pai você for, mais sucesso você vai fazer. Para quem? Para você mesmo, porque para o seu filho você já é um sucesso. Mas a gente costuma valorizar essas coisas? Não. A mãe, às vezes numa relação codependente muito comum, às vezes um pai que está envolvido na drogadição, no alcoolismo, ela vive numa paixão doentia, correndo atrás do pai. Acontece. Quem tem esse problema em casa, depois procurem esses grupos de Al-Anon, que são os familiares de alcoólicos, Naranon, familiares de pessoas que têm problema com drogadição na família, porque fica nisso, fica a mãe correndo atrás do pai,
o pai correndo atrás da bebida, atrás do mundo, e eles deixam de ser mãe e pai, na cabeça deles, na prática, porque para os filhos, eles nunca vão deixar de ser mãe e pai. O que fica é uma dor, é um vazio, é uma sensação de invalidação, é uma vontade de ser abraçado, de ser querido por alguém, que ele queria que fosse o pai e a mãe, mas o pai e a mãe, está um correndo atrás de vento, e o outro correndo atrás do que está correndo atrás do vento, e estão plantando tempestade. E mais na frente, quando as forças naturais forem se esgotando, aí vão reclamar. A atenção dos filhos, que eles nunca deram como pais, aí vira um ciclo. Ah, mas é porque é o trabalho, sim, mas mesmo que não seja drogadição, que não seja alcoolismo, quanta gente entra no trabalho praticamente 24 horas por dia? Não, mas é porque eu tenho que alimentar meus filhos e tal. Mas veja, no meio dessa alimentação tem uma alimentação espiritual, emocional, e que é gostosa, que é linda, que é curtir os seus filhos. Tem que celebrar um tempinho para isso. Tem aquela passagem que o homem ficava sempre juntando, né, na Bíblia, juntando coisas, aí ficava de noite, ele passava o dia trabalhando e à noite ele pensando, meu Deus, o dia que eu vou fazer para montar outro celeiro para guardar minhas coisas? Aí o Espírito diz assim para ele, tolo, nem imaginas que pela manhã eu ceifarei a tua vida, e aí vai fazer o que com as coisas do celeiro? Equilíbrio, gente, é a palavra. Era cumprir o nosso papel. A porta estreita é essa, é Deus enxergar que Deus existe, que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, que a natureza é harmônica, e a gente conseguir fazer o quê? Entender qual é o nosso lugar e ocupar da melhor maneira possível. Se tem filho, seja pai, seja mãe. É um esforço, está vendo a palavra do Evangelho, não é esforço? 24 horas, todo dia. No dia que desanimar, oh meu Deus, me ajuda, Senhor, fica comigo, para quê? Para dar para o teu filho sorriso, para dar para o teu filho limite, para dizer não quando for preciso, mas para não abrir mão do seu papel que é estar ali, equilibrando as coisas, ora dando alegria, ora dando pulso, e ali você está no seu palco de sucesso. Mas por que a gente não vê isso? Por que a gente demora a ver isso? É por isso que o Evangelho é porta estreita, por isso que a conversa é a do Clarencio mesmo. Não é muitos são chamados e poucos escolhidos, não. Que conversa? Deus escolheu a nós todos. A conversa é assim. Muitos são os chamados e poucos escutam o chamado. A conversa é assim. Eu tenho um corpo que eu tenho que cuidar dele. Estou cuidando? Eu tenho uma casa que eu tenho que cuidar dela, estou cuidando. Eu tenho uma posição de trabalhador, trabalhadora que eu tenho que ocupar bem, estou fazendo. Eu tenho uma posição de filho, eu estou ocupando. Essa é a pergunta. Olha aí, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém. Ninguém é comparável a mim, ninguém. Quem é que vai poder ser pai no teu lugar? Alguém? Ser mãe? Ser filho da tua mãe, alguém consegue? Igual a você? Não dá. Tem um cantor que o Marcos deve gostar, o Luiz Gonzaga. Sabia que o Luiz Gonzaga, ele foi embora, não tem aquela história, né, que tem na música, que ele teve um dia que ele levou uma surra e fugiu. Aí entrou no exército, foi embora. Anos depois, em torno de 16 anos depois, ele voltou para casa. 16 anos depois, sem ter contato.
A mãe dele, o pai pensava que ele tinha morrido. E nasceu um irmão depois. Sabe qual é o nome do irmão? O mesmo nome do Luiz Gonzaga. Por isso que tem o Luiz e o Luizinho. Olha como era. Morria um filho, antigamente o pessoal botava o mesmo nome do que morreu. Altamente antissistêmico, né? Porque o certo a gente tem que preservar aquela pessoa, não morre, ela não deixa de ser filho. Cada coisa ocupando o seu lugar, dá certo, isso é a porta estreita. Por que é que a gente quer ocupar um lugar que não é nosso? Por que que a gente só acha verde o jardim do outro? Por que que a gente não aceita a nossa vida com coisas que a gente tem que aceitar e coisas que a gente, com serenidade, e coisas que a gente tem que enfrentar e enfrenta? Por que que a gente não aceita que a vida de todo mundo compreende que a vida inteira é feita de mudança e que nenhuma vida é estável, todas elas têm altos e baixos, e que o melhor campeão da vida é aquele que consegue nos altos não se desesperar, ficar doido, sair doido por aí, queimando tudo, e nos baixos ele sabe se reinventar e se tornar mais forte. Foi a riqueza do faraó, nas 7 vacas gordas e 7 vacas magras. O que foi? Vai ter um tempo de muita prosperidade, faraó. Não estoure não, guarde uma coisinha, não é isso? Para quando for na vaca magra, segurar. Ele criou galpões e guardou. Passou os 7 anos da vaca gorda e o da vaca magra de forma equilibrada. Não estourou na boa fase e na má fase não morreu de fome. Manter o equilíbrio é escutar o chamado, é passar pela porta estreita, é entender que não tem porta estreita para quem cumpre o papel para o qual foi criado, para quem exerce o papel com alegria ou serenidade, porque tem coisas que a gente não consegue ficar alegre que acontece na vida da gente, mas a gente pede serenidade, a gente pede apoio, a gente pede que Deus fique do nosso lado, a gente pede fé, a gente senta, a gente reza, a gente entrega, porque não tem o que fazer. Como dizia o Hermógenes, a gente entrega, confia, aceita e agradece. Tem horas que é isso que tem que ser feito. Mas a gente também poderia escolher a porta larga, que é chorar, 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 entrar em depressão e tal. Vai resolver? Não. O que resolve é a atitude. Então, esse evangelho, porta estreita, me é muito caro, principalmente porque me faz lembrar daquele símbolo, né, que é o yin e o yang, né, que era aquela bolinha que tem um símbolo assim, que é um círculo, aí tem um lado que é vermelho, o outro que é branco, depois o branco entra no vermelho. Quer dizer que a vida é cheia de altos e baixos. A vida na matéria, ela tem dualidade. Então o que eu peço a Deus todo dia é: Pai, aumenta a minha fé, me fortalece, esteja comigo, que seja feita a vossa vontade antes da minha, que eu aceite, de novo, que eu não me desespere nos momentos de dificuldade, de solidão, e também não me desespere nos grandes momentos de prosperidade. Eu saiba levar a vida de forma equilibrada, com serenidade, para que eu, tendo paz dentro de mim, possa irradiar a paz. Veja os trechos do Evangelho. Ele, de novo, eu achei fantástico. Ele diz: ó, a porta da perdição é larga. Está vendo? É perder, não é no mundo não, é você perder o seu eixo, você se deixar ser levado pelas suas emoções.
Você reclamar dos outros quando você não faz a sua parte. Tem muito pai que diz que não sabe dizer não ao filho, mas olha para ele que ele também não sabe dizer não para ele não. Ele tem que aprender a dizer sim para ele e dizer não para ele. Por exemplo, um diabético adora um doce, aí vê lá um prato cheio de doce, o que ele tem que dizer para ele? Não. Ixi, mas a vontade, meu Deus, é uma besteira chamar Deus. Eu vou chamar Deus para isso? Tem cara que é assim, Deus é o culpado. Meu filho, Deus é Deus. Chame ele para qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem um prato de comida? É. Chame não só do dia que você está com medo de comer, chame também no dia de comer. Ó, Senhor, obrigado pelo esse alimento, viu? Não é isso? Como diziam os orientais antigos, quem convive com Deus, convive com Deus. Chama ele no verão e chama no inverno. Agora, o cara que não chama ele no tempo bom, no tempo ruim, dificilmente ele vai chamar, vai? Eu não acredito. Ele não agradece na hora que o alimento está na mesa. No dia que falta o alimento, ele vai se lembrar de Deus? Ele se desespera logo. Não é isso não? Então, sem soberba, porque eu acredito que Deus é infinitamente assim, bom, justo, belo, está com a gente, 100%. Como é que Ele faz isso que eu não faço? Pois é, descobriu agora você não é Deus. Você não faz, mas Deus faz. Deus está dentro do meu coração 100%, e está dentro do seu, e tudinho aqui, desde que a gente faça o quê? Abra o coração. Mas se a gente for bem sincero, a gente está de coração fechado. A gente usa esses argumentos de não chamar, porque acha que é uma besteira, né? Porque a gente não acredita. Porque a gente acredita mais na força da matéria, das nossas veias, da nossa atitude. A gente acha que nossa atitude, nesse ponto de o que a gente pode construir é tudo. A gente não entende que a gente também faz parte da criação. E que Deus está agindo. E que às vezes tem alguém lá no hospital, em coma, e Deus está agindo com relação àquela pessoa. Ela não toma o remédio, ela não tem como, mas tem quem dê. Então, é só uma compreensão básica. A vida tem a nossa atitude, que deve ser sempre consciente e incessante. Todo dia a gente tem que fazer a escolha e tomar atitude. E a gente entender também que a gente está inserido no universo. E que nesse universo tem Deus. E que Ele nos ama. Que Ele está com todos nós. Mas Ele está querendo que nós façamos a nossa parte. Pense agora em você como pai. Qual o momento, olha, se você ocupa seu papel? Qual a maior vontade de um pai com relação ao filho? Ver o filho bem, não é não? Dizia o Platão, a maior prova de amor que você pode dar para alguém é amadurecer, crescer. Então, se você tem Deus como seu pai, se você, enquanto pai, você quer que seu filho amadureça, cresça e seja o mais independente possível, por que que quando você pensa na sua situação de filho de Deus, você não quer fazer a sua parte? Mesmo sabendo que quando você fraquejar, quando seu filho fraqueja, ele chega para lhe pedir ajuda, se você puder ajudar, você ajuda. Peça ajuda a Deus. Tente. E na hora que você achar que não pode, peça a Deus, mas seja honesto. Não se escore não. Peça quando realmente você estiver precisando. Agora, como eu disse, para um diabético, por exemplo, que tem uma queda alimentar por doce,
que tem um nível de diabetes muito alto. Quando ele olha para um prato de doce, que ele não consegue se conter, isso não é besteira. Talvez seja bom pedir ajuda ao pai. Por que não é besteira? Não é, ele pode morrer com a colherada de doce pela boca. Não é besteira. Claro que não é. É besteira. Pode até cegar. Então, são situações, ele tem que escolher. Não é besteira. Olha, eu vou falar com meu pai, eu vou falar com meu filho, eu estou com ódio no meu coração, não estou conseguindo controlar. De novo, ó, bom filho tenta não dar trabalho ao pai, tenta, não conseguiu, tem que falar com o filho naquela hora, pede ajuda a Deus. Mas é só uma raiva, ora, só uma raiva, é muita coisa. Estão vendo como nós temos que ter um esforço, uma humildade grande para entender que as grandes dificuldades estão conosco e que às vezes a gente acha que são besteira. O cara que não pode beber, todo mundo chamando, ei, mas vem cá, à frente do bar. Ele não puder mudar o caminho, ele tem que pedir ajuda a Deus, não tem não? Não é besteira, ó, vou chamar a Deus só porque o pessoal está me chamando no meio da rua. O Renato passou ali, chamaram ele, nem ligou, mas para ti não é, cara, para ti faz diferença, peça. Oh meu Deus, às vezes o cara vai lá passar, oh meu Deus, hoje eu estou numa fraqueza, meu pai morreu, a mulher me deixou, não sei o que, eu vou passar lá na frente, aqueles caras vão me chamar, e eu sei que eu não posso beber. Aí o cara começa a rezar, oh meu Deus, me ajuda, tem que ir para casa. Aí não sabe por que quando ele passa lá na casa, naquele dia o bar não estava fechado. O que foi que aconteceu? Não sei, Deus. Mas era importante para ele. Está vendo como a gente tem que revalorizar o que é sucesso para a gente e o que é coisa grande para pedir a Deus. Coisa grande é uma coisa, pode ser pequeno para todo mundo, não importa, mas que para nós a gente não tem força. Pode ser comida, pode ser bebida, pode ser uma emoção descontrolada, pode ser um relacionamento doentio, uma pessoa que não quer estar com a gente, que a gente precisa ter um desligamento emocional, que só leva a gente para descer a escada, nunca para subir, e o telefone, quando a gente fica só o dedo coçando para ligar, né? Meu Deus, me ajuda a não ligar, só por hoje, não é importante não? Peça, ô pai, me ajuda a me desligar desse relacionamento doentio, ou me ajuda a saber desenvolver relações saudáveis e me desligar dessa pessoa enquanto eu não consigo ter maturidade para dizer não ou pôr limite nesse relacionamento. Me ajuda. Não tenha dúvida, Deus vai ajudar. Mas você tem que ter muita clareza para estender a mão e pedir, porque para você é importante e Deus vai estar lá para lhe ajudar. Mas pense, se a maior parte das vezes que a gente entra nessas situações que nos prejudicam, a gente acha que é besteira, ou não é? Falar da vida alheia, começa a falar, criticar os outros. Quando a gente vê, a gente está tão amargo. E às vezes quando a gente vê, está falando, opa, para, sai. Mas eu não consigo, não se condene. O Clarence dizia isso, não julgo nem condeno, se observe. Se você vê que é uma coisa que leva para cima, vá. Se é uma coisa que lhe leva para baixo, evite. Se você não consegue evitar, peça ajuda a Deus, com sinceridade, mas não ache que é uma besteira. Quantos casos a gente não vê de problemas de alcoolismo e drogadição? Eu
Vi outro dia um colega falando, e ele dizia que todo mundo dizia: ei, mas vai beber hoje? Não, ele estava sem beber há algum tempo. E ele disse que entregando a bebida do povo, trabalhando com um bar. Aí teve uma festa, e todo mundo falando, ele disse que tinha aquela que era muito gelada, e ele gostava de cerveja. E ele já tinha deixado de beber, porque ele era o que a gente chama aqui no Ceará, altamente bonequeiro. Mas sem beber, a melhor pessoa do mundo. Mas o povo esquece, né? Parece que esquece do boneco que ele botava. Não, só uma, né? Há tanto tempo que não bebe. Enfim, ele disse que quando ela pegou numa que era muito gelada, abriu. Ele só se lembra disso. Lembra que depois, todo mundo que estava chamando ele para beber, estava arrependido. Mas é só logo que ele arrumou um fuá, meteu a pé num bocado de gente, confusão, e dar em cima é inconveniente. Aí ele disse: meu amigo, eu não posso. Aí ele viu que a companheira dele, que era companheira de farra há muitos anos, ele deixou, ela não entendia que ele não podia mais beber. E quando ele bebia, ele daí ia para outros tipos de droga e tal, porque álcool também é droga. E ele tentou. Quando ele viu que aquele relacionamento também estava, depois desse último boneco que ele disse, que aquele relacionamento, a companheira não tinha compreensão da limitação dele, ele disse que não viu outro jeito, deixou também. Já estava com, sei lá, 5, 10 anos, que ele também tinha deixado a companheira. Ele viu, não dava certo. Ela não entendia. Ela fazia tudo como eles faziam quando ele achava que podia beber, mas ele entendeu que ele não podia, e ela era um evite. Ele disse: rapaz, como é que eu vou evitar minha companheira? Infelizmente, ele achou que era melhor sair. Imagina a cabeça dele, que o cara que acha que só se relaciona quando bebe ou usa alguma coisa, quando ele diz que vai deixar, já vem um mundo de coisa achando que ele vai ficar só. Ele ainda tem que deixar até a companheira. Ele disse: mas deixei. Ele disse: deixou 5 anos ou 10 anos depois, hoje, novo relacionamento, hoje é um pai, procurando ser da melhor maneira possível, um pai melhor, e todo aquele medo dele, realmente, os amigos, que ele achava que eram amigos, se afastaram, mas aí ele viu, ele descobriu amigos de verdade, que não estão juntos com ele só para trocar bebida. Ele disse que encontrou uma companheira que estava com ele de cara, não precisava estar drogada de alguma forma para estar com ele. E ele dizendo que hoje ele tem um relacionamento, ele tem amigos, ele ocupa a posição de pai, a cada 24 horas ele se esforça para ser melhor do que ele, a cada dia sem querer ser melhor do que ninguém, pediu ajuda. No caso, ele procurou Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, e estava lá o pessoal aberto para receber o cara. E ele disse: está aí, nem morri. Tudo aquilo que eu pensava que o meu mundo ia se acabar, não, o mundo mudou. E eu perguntei ele: aí, está melhor ou pior? Ele disse: maravilhoso, nunca pensei que ia ser tão bom. Mas teve que ter coragem, né? Qual era a distância desse homem que ele disse para mim, que ele acha que é um bom homem hoje, se esforça cada vez mais, para aquele cara que ele não quer mais ser? Qual a distância? Ele disse: um braço. É a distância dele pegar um copo e botar com bebida alcoólica na boca. Ele disse: eu tive que ter a humildade de assumir a minha impotência frente ao álcool. Aí disse que chegou um primo dele, os amigos: deixa de ser besta, mas não é coisa de homem não, deixa de ser mole, não sei o que, macho, eu não posso beber. Ah, mas eu posso? Foi, beba, eu é que não posso. Eu não posso, ele disse, não posso. Não tenho nada contra o álcool, não tenho nada contra quem bebe, mas ele disse: eu não posso.
Ah, mas não, macho, eu não preciso te convencer de nada, eu só quero te dizer que eu não posso, por isso eu não quero. Eu vou ali, porque ele aprendeu a evitar pessoas, ambientes e situações. Se ele não está bem, a pessoa quer insistir nisso, ele não vai. Quem não sabe? Ele contando, dia de sexta, ele dizendo, meu amigo, eu saio do trabalho, de manhã eu já acordo mais disposto. Aí eu vou, acordo meu filho, vou preparar ele para ir para a escola, tudo direitinho, acordo minha filha, ele falando, vou deixar numa boa, eu já acordo mais simpático, porque eu não acordo de ressaca. À noite eu saio do trabalho, eu procuro coisas que eu possa fazer com a minha esposa, com meu filho, que naquele tempo que eu estava bebendo, a maioria dos programas não cabiam. Eu tenho um fim de semana com a minha família. O que esse cara está fazendo, gente? Ele está entrando em que porta? Estreita. E o que é a porta estreita? É porque o lugar é só dele. Ele está sendo um bom homem, um bom pai. Todo dia se esforçando para ser melhor ainda. Não é isso que ele está fazendo. E quem não quis aceitar ele da melhor versão dele que ele acha que é hoje, parabéns, cara. Se quer descer, vai só. Se quer subir, vem junto, cara. Quem quer vir junto, vem. Ele disse, ainda bem, cara. Ele dizendo, Renato, está com 10 anos, parece. Quanta gente subiu comigo. E no andar que eu subi, quanta gente não já tinha? Gente legal, que não precisava disso para viver. Agora falam porta estreita, porque o cara que defende dizendo que isso é besteira, ele também não olha para ele se ele está cumprindo o papel dele. É como eu estou falando da comida, tem comedores compulsivos anônimos, o cara se sente impotente frente à comida, não está fazendo mal e ele não consegue parar, procura ajuda, rapaz. Isso não é besteira não. Porque o primeiro passo é assumir essa impotência frente a alguma coisa. Quando não consegue fazer a sua parte, peça ajuda. Peça a Deus que lhe mostre o caminho, que lhe fortaleça. Ele vai. Olha aí, muitos são chamados e poucos atendem ao chamado. Será que você quer ser aquele que não está nem aí para Deus, ou aquele que atendeu o chamado? Será que você quer no seu palco, seu pai, que era o cantor, o vocalista da festa, que não estava lá, porque você estava em outra festa? Ou você quer aquela lembrança agradável que você como pai, domingo, ó, estava lá, ó. Olha aí, eu, meus filhos, foi bater um racha, foi inventar alguma coisa, brincar, jogar de dama, assistir um programa legal, presente. Fulano de tal pai, presente. Fulano de tal mãe, presente. Esposa, presente. Amigo, presente. Não é um sucesso, não? Mas esse senso da gente de ficar olhando para a vida dos outros, achar a vida dos outros bonita, quer dizer, o nosso palco está armado, o cantor, o vocalista, somos nós mesmos, mas o nosso palco a gente deixa sem ninguém e fica procurando sucesso onde a gente não tem. Esse é o problema. E a gente não dá nem tempo para ver como é gostoso quando a gente ocupa o nosso lugar. Quando um filho ocupa o lugar de filho. É só pegar a música do Raul Seixas, O Dia que a Terra Parou, e fazer o contrário. Não é assim? O empregado não saiu para trabalhar, pois sabia que o patrão, não é isso? Também não estava lá. Por que rola trabalho? Porque está o patrão, o empregado e o cliente. Faça seu papel. É só assim, o empregado saiu para trabalhar e trabalhou, porque o patrão estava lá. E o cliente chegou na porta. Cada um fez seu papel, o mundo rodou.
se não faz o seu papel, é o dia que a terra parou. Quanta família não está parada porque os atores não estão fazendo o seu papel? A mãe chega para olhar para o pai, aí ela não vê, ela vê qualquer outro homem, não vê ele, o pai. E vice-versa. E a gente não torna os nossos lugares que Deus nos deu acolhedores, torna. Se a gente não dá valor, como é que a gente vai querer impor que o nosso filho fique em casa? Não é tão bobo, né, a gente falar isso, são coisas tão simples, né? Comer o que pode. Ocupar a posição que Deus nos reservou. Nos tornarmos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Deixarmos que o passado seja passado. E, como dizia André Luiz, por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso hoje escrever um novo final. Olha esse colega aqui que viu, de novo, ele não é contra o álcool, nem contra quem bebe, mas ele viu que não dava certo para ele. Olha o que ele conta 10 anos depois. Pergunta se ele quer voltar. Ele disse: quero não. Mas pergunta se ele se acha danadão e vai lá para o meio, com pessoas, ambientes, situações. Ele disse: ó, não dá para mim não, meu amigo. Eu vejo um ambiente assim, ó, eu dobro à esquerda. Não sou poderoso não. Ele diz: eu sou um homem, eu sou frágil. E eu construí uma vida 10 anos para cá, que eu não quero desconstruir. Então, eu sei os cantos que eu não posso ir. Eu sei as conversas que eu não posso escutar. E para essas coisas eu entrego a Deus. Evito pessoas, ambientes e situações. Se eu não posso, não por orgulho, não por crítica, por se sentir impotente mesmo, ou me sentir impotente para certas coisas. Tem que ter humildade de dizer, ajudar a Deus, né? Pai, eu não posso. Então não vou. Se der vontade, oh meu Deus, me ajuda. Tira essa vontade. Não vou. Está vendo? Muitas vezes a gente vai precisar ter coragem. Talvez sempre. E muitas vezes a gente vai precisar ter força. E muitas vezes a gente vai ter que dizer para a gente mesmo que a gente não pode fazer certas coisas, não é não? Como disse para o filho, eu tinha meu filho disse assim: pai, se eu pegasse assim um arame e botasse na tomada, eu disse: não é bom. Mas não tem menino que teima, né? Pois é. E a gente às vezes é menino que teima. Não é bom. Então, para a gente concluir hoje, que essa semana, partindo de agora, a gente possa olhar mais para a gente possa ter humildade, honestidade absoluta conosco e com Deus, para a gente escutar mesmo, a gente entender qual é o nosso papel em cada pequena coisa que a gente está fazendo. Não é pequena, na nossa vida é a coisa mais importante que há, e que a gente possa ter humildade para entender que tem coisas que a gente não pode, e tem coisas que a gente deve. Por isso eu encerro com a oração da serenidade. Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para perceber a diferença. Que seja feita a vontade de Deus antes da minha. Que eu hoje possa deixar o passado no passado, mas possa começar a escrever o meu futuro, vivendo o meu presente, ocupando o meu papel, deixando os outros serem como eles quiserem, mas tentando a cada 24 horas ser melhor do que eu mesmo a cada 24 horas, a cada dia,
sem querer ser melhor do que ninguém. Muita paz, boa semana. O pessoal vai seguir aí com as canções. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar. Do dia ao fim, após os seus cuidados, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar, e sem cessar, vigia cada instante que eu